Nara subiu, queria tomar a glória de Deus. E quando a gente recebe a unção, a gente temos que descer mais ainda, reconhecer que Ele que é grande. Então nesse óleo que desceu, agora está com o bucho cheio. Então que nós viemos vigiar e que nós viemos cada dia descer. Porque quando Deus desce o óleo é para a gente descer, não para a gente subir. Cai na hora. E nem querer ser santo. Porque a glória é só de Deus. Então vamos esperar o tempo de Deus. Que no tempo de Deus dá certo, em nome de Jesus. Amém. Como foi falado, eu creio que todos nós conhecemos pessoas que foram ungidos, uma vez até mesmo o próprio Espírito Santo falou com vocês, ou vocês compreenderam que aquela pessoa ainda tinha, vamos dizer, uma pulga, um carrapicho, e ainda não era liberto, não era transformado, não tinha mesmo, era capa, ou tinha duas pessoas, rapaz, ontem eu estava conversando com a pastora Carla sobre um abençoado que a pastora conhece, rapaz. E esse abençoado congregou comigo e com o Lucas. O Lucas vai se lembrar quem é. O pastor pegou esse cara, rapaz. O cara tava com uma missionária. O cara tava noivo da mulher, obreira, noivo da mulher, tirou a virgindade dela, me perdoa a expressão. Mulher, menina nova, mãe de família, velho. Tudo certo, fez o maior charme, sabe? De pegar aliança assim, ó, na frente de uma multidão. Nem isso eu fiz, velho. Poxa. E aí o que acontece nesse cara, Ele pegou a aliança. Rapaz, o cara tava traindo uma mulher, velho. Com outra dentro de outra igreja, velho. E essa irmã que tava na igreja era obreira, líder de coreografia, intercessora, rodava, sapateava. Pastor, tu conheceu? Eu conheci. E nessa trajetória, veio o que? Veio o fruto do pecado, nasceu um menino. Aí, ele se desviou, o escândalo houve, a menina quase caiu na depressão, entendeu? A porrada comeu, e aí ele começou a usar droga, andou com 38 na mão, fez tatuagem, entendeu? Ficou jogado, diabo Crespi, e aí os pastores pegou a causa. 2 pastores, abençoados de Deus, pegou a causa. Só que o cara ainda tava na capa, velho, pegando várias mulheres. E Deus revelando somos obreiros da igreja. E o pastor não acreditava, velho. Ô, velho, rapaz, a situação diante de Deus, igreja, diante de Deus que eu estou aqui, e da minha filha que está lá. A pombagira se manifestou e falou comigo. Falou assim, ei, eu falei, oi. Ela, fulano não é porque você está pensando, eu falei, como assim, rapaz, mas fulano prega, fulano ministro. O que, rapaz, fulano é meu. É o que, rapaz? Fulano é meu. Aí depois disso, houve uma manifestação com uma membra da igreja, que hoje não é mais membra, ela se desviou. Quando ele foi expulsar, eu estava expulsando um demônio, o pastor estava ministrando em um, e o outro estava me auxiliando, que era obreiro. E aí, a pombagira deu gateada por ele. E aí o pastor olhou pro outro e eu já peguei a visão que era a águia. Olá, meu babo, bomba. Eu falei, olha, tá acontecendo isso. Não, fulano não, tá acontecendo. E Deus me mostrou que as irmãs tá de perna aberta, e ele tá. E pior que não foi só eu, foi outros obreiros, só que o pastor não quis acreditar. Esse é o problema. Esse é o problema, que o pastor perde a direção. Irmãos, antigamente no Velho Testamento, o profeta ouvia de Deus, era de Deus, ouvia de Deus, passava para os reis, e passava para a nação, para o povo, e tinha vezes que passava até para o profeta. Existia sim sacerdote, sumo sacerdote passava no lugar santo, e o sumo sacerdote no lugar santo dos Altíssimo, entendeu? Existia uma hierarquia no Velho Testamento, mas o profeta, o rei e o povo tinha que ouvir pelo profeta. Só que hoje em dia, pela carga eclesiástica do Novo Testamento, muitos pastores hoje não respeitam mais os profetas, não respeitam mais os obreiros, não respeitam mais um membro. Irmão, um membro pode ter intimidade, meu irmão. Um obreiro pode ter intimidade, só porque não quer dizer que o pastor está sendo excluído de Deus, não. Mas no momento, o obreiro deve ser que estava focado ali com Deus, estava ligado com Deus, o Espírito Santo falou, é esse que eu quero usar. Para o nome dele ser glorificado, porque às vezes o pastor pode, de tantos dele ser o pastor, o anjo da igreja,
Ele pode se exaltar, pode dizer assim, não, Deus me amostra, me revela tudo. Não, irmão, não existe isso. Deus nunca vai revelar para o pastor tudo. Deus nunca vai revelar para o pastor 1000. Não. Claro que Deus vai dar uma direção, Deus vai dar uma resposta, senão Deus vai usar um profeta, vai usar um obreiro, ou vai falar a palavra assim, para ele não ficar enganado. Eu não se perceber, se ele não tiver com as veias nos olhos, tiver cego, ou caído, já destruído. Mas se ele tiver errante com Deus, Deus vai mostrar, mas Deus vai usar o obreiro, porque o obreiro é ligado com o pastor. O obreiro é o corpo do pastor junto com ele. Então Deus vai usar os obreiros para dar um discernimento, para dar uma direção. Não quer dizer que tudo o pastor vai pegar. Não, ele vai consultar a Deus, vai esperar o tempo para ver se vai fluir ou não. Mas tem coisas que é de Deus sim, irmãos. É isso, quando vocês um dia ser presbítero, ser pastor, aprendam isso na vida de vocês. Não deixe o ego, a exaltação tomar a vida de vocês. Tá bom? Que Deus pode usar um pequenininho, Deus pode pegar uma criança, meu irmão, machar, entregar uma revelação e acabou. E é de Deus, como eu já vi. Entendeu? Então assim, o pastor não quis acreditar. E Deus usava pregador, usava fulano, e pau comia e descia. Tem gente no altar no pecado, tem gente no altar no pecado. E para piorar, irmão, a própria esposa estava orando e pedia para os pregadores, olha a situação que estava o corpo de obreiro. A própria esposa, ninguém me falou, ela me falou, e passou para todo mundo que ela orava para Deus revelar o pecado dele no altar, que ela já sabia. Resumindo, o cara está no mundo. Prostituto, com espírito conhecido como pombagira da noite. Pombagira da sedução. Todas as mulheres caem para ele. Se isso é para você, contado, eu, não foi ninguém, eu mostro para você mais de 5 moleques. Ele pegou de novinha, de menor para maior. Resumindo, essa menina, essa mulher dele, essa ex-mulher, está desviada. Com um filho. A palavra de Deus fala, pastor, daquele fazer a obra dele relacionamento. Você está entendendo? Não foi porque estava no altar brincando com daquele brincar com Deus, cai na hora. Cuidado. Cuidado. Coisa fazer muito a obra de Deus séria. relacionamento. Deus é amor, mas é justiça. E Deus também Deus manda. revela pecado, sim. Verdade. Deus... Ah, pastor, mas por que fulano está no altar de muitos anos e... Não, meu irmão, tempo determinado para tudo. Já mostro na Bíblia. Se Deus não revelou o pecado desse fulano, dessa fulana, ou vão se ver no juízo final, o tempo certo da máscara vai cair. E como a missionária, a pastora falou, irmão, é muita gente, velho. É muita gente recebendo unção. Agora, mesmo pouco tempo, eu recebi uma irmã que era obreira, saiu do ministério, foi atrás de pecoinha de pastor, de pastora, recebeu unção de pastora, com depressão, tava aí, ó, fugida andando na rua aí. Recebeu unção de pastora, tava aí, no estado crítico aí, ó. No estado crítico, depressão. Entendeu? Unção é sério, principalmente posição de mão de um pastor, se não for de Deus, meu irmão. Meu irmão. Apóstolo, missionário vivo, Apocalipse capítulo 1, verso 14. Vamos adiantar que já deu 8 horas. Só tem meia hora de estudo aí. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Só isso que você entende sobre isso aí. Na verdade, aqui foi, né, de Patmos, a visão que João teve a respeito de Cristo, ressuscitado diante do trono. Né? Não só aqui, nós vemos em Daniel também, capítulo 10, fala a respeito desse mesmo ser que Daniel relata, que os seus cabelos eram como os pés como as nuvens. Assim também, como em Mateus 17, quando ele chama Pedro, Tiago, João e vai ao monte, quando está ali em cima, que as nuvens encobrem, ele é transfigurado e dá a mesma referência que é revelada aqui também em Apocalipse, no seu versículo, no capítulo 1, versículo 14 em diante. Amém. Entenda, o Senhor tem os olhos como chama de ver. Tudo que ele falou ali foi escatologia, muito importante sobre isso aí, também a gente vai passar sobre isso. Mas eu quero mais enfatizar para vocês, o obreiro, ele vai ter duas funções. Ou ele vai fazer uma boa obra, ou ele vai fazer uma má obra. O que ele semear vai dar fruto, ou o que ele semear não vai dar um bom fruto. Ao que eu preguei ontem, se a luz que em ti há são trevas, que grandes trevas é? Então o que acontece? Ao que eu falei sobre o pecado agora,
Deus tem os olhos como chama de fogo e vê tudo. Então nada fica oculto diante de Deus. Nada fica oculto. Se você for ler Apocalipse, o que o missionário falou em Apocalipse, falou em Daniel, se você for estudar essa escatologia sobre o futuro, você vai entender que Deus vai revelar tudo sobre as igrejas, 7 igrejas que estavam na Ásia. A porrada come, meu irmão. E a porrada não vai comer primeiro para o membro, não. Primeiro vai ser para o anjo da igreja. Assim eu escrevo para o anjo da igreja. Porrada para ele. Para depois ele passar para a igreja. Não é brincadeira não, gente. Deus, ele vê tudo. Mas pastor, cara, meu Deus, o pastor. Meu irmão, espera o tempo de Deus para você ver. Não é brincadeira. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Deixa eu ver quem que vai ler agora aqui. Deixa eu ver quem achar primeiro ler. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Quem achar primeiro ler. Mas estende as mãos, por favor, e pega o microfone. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhe, que maneja bem a palavra da verdade. Procura o quê? Procura apresentar a Deus. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem de que ser envergonhado, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. A esposa do missionário Ivo, procura lá em Mateus capítulo 25, no verso 14 até o verso 30, mas só segura. Não vai ler agora não, mas segura. Olha, Mateus? Isso, Mateus capítulo 25, verso 14 até o verso 30, mas segura. Irmãos, procurai a Deus como o quê? O evangelista Marcelo? Como obreiro aprovado. Não é se apresentar ao pastor como obreiro aprovado, não. Não seja ajulador do pastor, não, porque o negócio cai. Eu sempre digo, eu sempre prego ministro. Você tem 3 funções. Nessas 3 funções, vou lhe dizer. Primeiro, existe pessoas que é consagrada pela intimidade que anda com o pastor. Vocês já viram isso? Já. Eu já vi. Eu já vi. E te mostro dentro da Bíblia. Vamos lá. Segunda, existe pessoas que é consagrado e segurado para ser consagrado, para não sair da igreja, porque tem, a bofunfa grande. Quem já viu isso? Eu já vi. Passei por isso. Terceiro, agora existe obreiro aprovado que o quê? Que maneja bem a palavra da verdade de Deus. Aquele que é direcionado, guiado, instruído, levantado por Deus. Vamos lá em Atos, capítulo... Para a memória, Atos, capítulo 4. Mas deixa eu me corrigir. Esse é o livro, tá bom? Deixa eu ver se é Atos, capítulo 4. Peraí que eu não vou ler antes dela, não. Ela vai ler primeiro aí. Deixa eu ver. Não é 4. Não é 4, tá vendo? Atos, capítulo 2. Verso 37. Mas segura. Então entendam. Esse... Oh, meu Deus, estava no Velho Testamento que vai falar para a igreja agora sobre o que fazer. Saul não foi escolhido por Deus. Foi escolhido pelo povo. Depois foi rejeitado. Teve outro, não foi Saul, Deus. Não foi Saul, só me deu uma forte aqui. Só me deu um forte no Velho Testamento. Só me deu um forte no Velho Testamento. Mas, eu mostrei baseado na Bíblia, Saul. Nós vamos ver aqui, o povo escolheu, o povo pediu, Samuel se sentiu oprimido, consultou a Deus. Deus consulta nisso. Na época que Deus, além de ser seu Deus, era o seu rei também.
E Deus dizia, eu queria ser o rei do povo. Queria reinar no povo, meu Deus do céu. Queria o homem, só porque viu. Porque vê paz. Gente, ser humano hoje, gente, olha, vou mostrar hoje na base também. Eu vi pessoas sendo ungidas pela bajulação que hoje não estão mais na igreja. Eu vi pessoas onde eu e ele congregou que foram ungidos e houve um escândalo na igreja, dividiu a igreja e abriu um ministério. Estou mentindo? Foi assim ou não foi assim? E essa pessoa, esse casal, instruiu ele, ludibriou o pastor para dizer que era outro obreiro que ia tomar a igreja. Estou mentindo? Foi verdade. Adivinha quem foi quem foi o obreiro? Quem acertar aí? Quem acerta quem foi o obreiro que pensou que ele ia tomar a igreja? Quem acerta aí? Eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém. Portanto, eu servi o ministério como obreiro. Eu já era missionário por fugir a presbítero, eu não queria ser presbítero. Fui forçado a ser ungido a presbítero. O pastor foi ludibriado por um casal que achou que eu ia tomar o ministério dele. Irmãos, nem a chave da igreja eu tinha mais. Não queria mais. Fora a humilhação que passou. Você acha que é brincadeira servir a Deus, irmãos? Depois de um tempo, ele me viu não só no monte, mas me pediu para ir na igreja dele, me pediu perdão, me abraçou, chorou. Preguei aí no ministério dele, já esteve aqui. Já esteve aqui. Mas pastor, ainda tu fala, ainda... Sim, irmãos. Como eu sempre falei para vocês, sempre vocês têm que aprender. Nunca cuspa num prato que um dia te alimentou. Eu trago boas memórias. Você acha que para eu abrir um ministério aqui foi fácil? Tive experiências aqui, irmão. Não foi fácil, não. Deus teve que trabalhar no meu ego, no meu eu, no meu psicológico para eu abrir um ministério aqui dentro desse lugar. Então, não foi fácil. O que eu passei não foi fácil. Eu chorei no meio de um bocado de homem. Onde eu não chorava nem quando eu era traficante, querido. Algo que eu nunca imaginei, nunca pensei. Mas às vezes é necessário a gente passar por uma humilhação. Às vezes é necessário a gente ser rejeitado. Você lembra de Davi? Se não fosse Deus, Davi ia ser rejeitado, ser excluído, até um mancebo. A gente só senta na mesa quando ele chegar. Então, nunca se exalte, nunca cresça. Sempre seja guiado por Deus, amados. Mas vocês vão passar por humilhação, vão passar pela vergonha. Quando você ser ungido como obreiro, como quase todos aqui já foram ungidos como diácono, missionário, sempre teve pessoas, principalmente de dentro, que disseram assim, não é de Deus. Não estava preparado, não está capacitado. Pastor, o senhor está cego. Meu irmão, pastor, ouve coisa. Pastor, escuta coisa que tem que ter sabedoria para não exaltar até uma pessoa. Então, cuidado. Vocês vão ouvir palavras que vão machucar, vão ferir, vocês são seres humanos. Mas não se debatam, não retrocedam, não deixe levar para o coração, não crie mágoa ou ódio dessa pessoa ou dessas pessoas, mas compreenda que tudo tem um processo. E se vocês chegar aonde chegou, vão chegar onde vocês vão chegar, é porque Deus o chamou, o escolheu. Mas vai ter que passar pelo processo. Ô pastor, depois eu falo. O que o pastor sentou aí, eu passei 2 ministérios, mas porque esses 2 pastores, eu não vou citar nome, entendeu? Falta de ética. Isso aí, muito bem, tá aprendendo. Estava me segurando porque eu ofertava a igreja. Eu ofertava todo mês, era oferta. Aí eu ouvi falar de alguns irmãos, chegou para mim, se eu saísse do ministério ia tomar prejuízo. Aí eu peguei, fui ao monte, orei a Deus, vou falar, Deus, eu vou fazer um teste. Não é nem bom eu fazer isso, mas eu vou fazer, vou provar isso. Eu ofertava, tinha oportunidade, pregava, fazia tudo, entendeu? Dentro da igreja, esse é o ministério. Porque antes de eu chegar aqui na cidade, eu passei esse meu ministério. Fiquei sem ofertar, falei, Deus, eu vou ficar sem ofertar, mas que seja a tua vontade, não seja a minha, meu plano. Fiquei sem ofertar uns 6 meses, 8 meses dentro da igreja.
parou de me dar oportunidade, parou de botar para pregar, parou de ser meu amigo, parou de tudo. Fez igual eu como Davi, o pastor tocou aqui agora. Deixou lá no mar do esquecimento. Estava pedindo a bênção, falava que eu estava falando que não era de Deus, eu ficar mais ministrando, estava me segurando. Aí eu peguei, ofertei no outro mês, aí me deram a oportunidade, me deu, aí eu falei, isso não é de Deus não. Isso não é de Deus não. Meu tempo aqui já vai acabar. Aí eu peguei, fui para a Bíblia, conversei com o pastor, fui para dentro da Bíblia do pastor, não vou talvez citar. Pastores, também algumas pessoas das classes sociais. Conversei com o pastor, quando eu dentro da Bíblia, ele se dignou, falava que eram várias promessas, prometeu muito, a gente não deve esperar nada por ele, que a promessa está de Deus. Peguei, saí do ministério, porque eu vou ficar em um lugar que você não tem opinião, você não tem concordância com você, e você só está ali porque você é ofertado a Deus. Olha sobre o pastor tocou. Eu já fui tão humilhada que eu aceitei Jesus, eu tinha 22 anos, uma menina, lá daquela igreja. Aí eu já falei com o pastor e a esposa dele. Aí o Espírito Santo, quando eu passei aquele processo todo, aí tem que ter um processo, já passei pelo vale e tudo. Aí o Espírito Santo me levantou, começou a me dar os dons de levita, porque antes de eu ser evangélica, meus 15 anos, 20 anos, eu ficava assim, que eu sempre nasci com aquele dom de fazer música. Cantava aquelas músicas lá, as pessoas tocando violão, né, no mundo, eu, a Amado Batista aí, aceitei Jesus com 22 anos, tive os processos, passei pelo vale. Aí, viu, pastor Jardim? Aí na igreja que eu estava, eu conversei com o pastor, eu estou humilhada. Não me dá oportunidade, aí o Espírito Santo me cobrando, o Espírito Santo vai louvar. Aí quando eu passava dentro da irmã, meus irmãos, que as pessoas logo não achavam tão bonito, oh meu Deus, não deixa eu morrer de realizar meu sonho, eu preciso. Aí eu comecei a sonhar. De noite eu sonhava com o microfone, irmã, aquela mulher no sinal branco, roupa branca, o microfone louvando. Eu falei, olha, eu vou louvar, Deus é por mim. Eu falei, eu vou sair daí, procurar outra igreja. Comecei a olhar para estar beijando no chão. Porque na igreja que podia sair, né? Eu falei, misericórdia, que agora o que eu faço? Mas não vou morrer sem meus sonhos realizados. Podia mesmo orar. Aí eu falei, não, ele já veio sair. Não, o dom que Deus me deu, ele quer que eu seja um grande levita, adoradora dele, para ganhar água lá fora, os jovens que estavam morrendo com drogas, eu vou sair. Cadê a mãe? E também, a igreja lotada, passa por mim, às vezes parece que eu me peço, eu falo, bom dia. Ficou assim estranho comigo, mas eu tenho um dom, eu tenho um Deus que me ama, é Jesus. Para fazer a obra dele, para louvar, eu sou uma grande adoradora na terra do Chile, mas eu não deixei Deus. Porque eu estou com Deus todos os momentos da minha vida. Eu fui humilhada, irmão, quando eu falava de louvar, para tanta coisa. Eu fiquei besta, eu chorei, um dia eu chorei. Estranho, né? Irmãos, é importante que o obreiro que foi preparado seja conhecedor e propagador da palavra de Deus, para que se não envergonhe a si mesmo, depois a casa de Deus. E principalmente o nome do Senhor Jesus Cristo, quando conhecedor esta prática e aplicar a sua palavra, apresenta-se aprovado perante o Senhor. É importante que um homem ou a mulher de Deus esteja sempre com a palavra na ponta da língua, pois é promessa que chegará um tempo em que se não encontrará a venda, quer dizer, a palavra de Deus, devendo estar ela gravada na tábua do seu coração e bem organizada na sua mente para a boa propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Entenderam? Vocês entenderam? Vai chegar esse tempo. Quem se lembra da Covid? Meu irmão. E ninguém podia ir para a igreja. Meu irmão, foi igreja que eu vi fechando, foi pastor vive desviando, foi pastora chorando, não aguentando, foi gente católica com a imagem em cima daquele monte que a gente vai amanhã. Aquele lugar ficou pequeno. Tu foi nesse tempo, Mr. Leve? Não. Meu irmão, ficou pequeno aquele lugar. A senhora foi, pastora? Rapaz, era a gente até no mato orando, meu irmão. Era a gente até no mato orando. Gente com a imagem, ó, cara, o negócio foi sério. Abalou as estruturas de todo mundo, de gente ímpia, de ateu, de evangélico, de tudo que foi, abalou tudo, meu irmão. Fiscalização subir e descer nessa rua da linha, polícia bateu aqui, nesse tempo eu estava aqui já nessa igreja, polícia bateu aqui, gente, foi um caos, meu irmão. Então assim, imagine nesse tempo de perseguição.
E aí, você não tiver nenhuma palavra guardada na tábua do vosso coração, ou memorizada sobre a mente, para entender os princípios da dor que nós já estamos vivendo, para as perseguições, pelas afrontas, a guerra, nação, reino contra reino. O Senhor disse que não veio trazer a paz, não, veio trazer a espada, irmão. A nora contra a sogra, o homem contra o pai. Filho contra a mãe contra filho, filho matando mãe matando filho, pai matando, fazendo as coisas, né? É a nossa certa. Mas eu sei. Irmã Ivonice, acertei? Obreiro Ivonice, Mateus capítulo 25, verso 14 até o verso 30. Nós vamos encerrar, né? Até o 30, né, pastor? Fique à vontade aí. Precisa decorar tudo não, só ler mesmo. Tá. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajuntou-se e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o recebera 2. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus. Quem entendeu aí? Glória a Deus. A Bíblia do Senhor nos diz que a seara é grande, mas poucos são cefeiros. Em outras traduções de outras Bíblias, a seara é grande, mas poucos são os obreiros. Ainda diz assim, rogai ao Pai que envie mais cefeiros. Outra tradução, envie mais obreiros. Entenda, o que ela foi falar foi em palavras sobre os talentos. Quando Deus levanta o obreiro busca, o obreiro se humilha, o obreiro ele recebe um chamado e um propósito da parte de Deus. O obreiro agora vai receber talentos, dons divinos da parte de Deus. Um recebe 1, outros recebe 2, outros recebe 3, outros recebe mais. Como assim, pastor? Um tem um chamado para pregar, outros são chamados para louvar, outros já têm um chamado para pregar e louvar, outros já têm chamado para pregar, louvar e saber ministrar, outros têm um chamado para evangelizar, outros são chamados só para mim de ensinar.
Outros são chamados para ser pastor, outros para ser profeta, outros para ser evangelista, outros para ser apóstolo, outros para ser doutores, outros para ser professor. Cada um Deus chamou com um propósito, mas o Espírito Santo é o Deus. Só que existe pessoas, como foi falado através da palavra, que um talento, olha como foi sobre ele, um talento ele pegou e enterrou, quer dizer, ele escondeu, ele recuou. Imagine como vai ser feito comigo e contigo. A fé, ela é equilibrada através da obra. A obra é equilibrada através da fé. Não adianta de fazer a fé sem a obra, é morta. Não adianta de fazer a obra sem a fé, é morta. A gente vai falar sobre isso no próximo ciclo de estudo. Então, é tudo baseado entre a fé e a obra. Não adianta eu ter fé, mas não fazer a obra. Não adianta eu ser um obreiro e o irmão bater na minha porta e dizer que está com fome e eu ter para dar para comer e não dá. E somente dar palavra de ânimo. Não, meu irmão. Ao que o Senhor disse, eu tive sede e não me deste o que comer. Ou tive fome e não me deste o que comer. Estava nu e não me investisse. Estava com sede e não me deste o que comer. Não adianta eu somente fazer a obra aí fora para mostrar para o homem que tenta lá em Mateus capítulo 6, os fariseus, os judeus principais da sinagoga, que proclamavam, oravam diante do povo, diante das esquinas, eles já receberam o galardão. Não, irmãos. Existe propósito, sim. Existe situação que você vai fazer obra lá fora e vai ser recompensado pelo homem. Deus vai permitir isso. Mas fazer a obra com a fé e fazer a fé com a obra. Não adianta você ter o chamado, ter os dons, ter os talentos e enterrar. Vai ser cobrado de vós, não do pastor. O pastor vai te dar ânimo, o pastor vai te dar força, o pastor vai tentar te levantar. Tu não quer nada, o pastor entrega você na mão de Deus e agora você se vira com Deus. No juízo final, Deus diz: filha amada, o evangelista Marcelo, abra a nossa mão. Aí vai abrir os livros, que são vários livros. Livro da vida, livro do pecado, livro da morte, livro das obras, livro das lágrimas, irmão. Mas é outro caso, é outras coisas, mistérios, livro da força, muitas coisas. Então, vai abrir vários livros. Isso você também encontra lá em Apocalipse, vai abrir vários livros. Aí vai dizer que vai mostrar da obra. Não, Marcelo, tu fez o quê? Ah, eu tive fé. Que fé, filho? E a obra? E aquele irmão que bateu na tua porta, e o irmão que pediu R$5, o irmão que teve fome, e o ministério que precisou de você, você sempre negava. Senhor, em teu nome expulsamos os demônios, em teu nome... Aparta de mim, maldito, que eu não os conheço. Quer dizer, tinha até os dons. Isso também a gente vai falar. Tinha até dom, mas não tinha graça, não tinha fruto. Deixou-se levar. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a circunstância? Vimos nesse primeiro estudo que há dois tipos de obreiros. Obreiros que são separados, primeira fase, separados, preparados, instruídos pelo pastor. Depois, quando está preparados, instruído, Deus, claro que vai confirmar, vai ser consagrado a obreiro, a diácono, a missionário, a evangelista, a pastor. Depois recebi talentos. Tem uns que, na verdade, eu já vi muita gente, assim, não sei vocês, mas que já vem com dom já de nascença. Vocês já viram isso? Eu conheci pessoas assim. Até tanto que quando a igreja não abraça, o Espírito abraça. Ou o bando ou que bando abraça. São pessoas que já nascem com isso. Existe outro que tem que buscar no seu período do seu tempo. Mas existem pessoas que já nascem com uma unção, com uma graça, com um talento de visão, de revelação. Eu conheci muita gente assim. Como o Rodrigo, né? Como o é Rodrigo, algo que a gente fica sem entender. Como o Rodrigo, entendeu? O esposo dela, irmãos. Entendeu? Que vê demônios, escuta demônios, entendeu? Vê demônio, não é coisa de ver vulto que nem, não, vultinho, não. Vultinho é vultinho, irmão. Vultinho é vultinho. Você vê demônio, o negócio é brabo. Você vê demônio, é brabo, meu irmão. Fala com ele. É brabo, você vê demônio, é brabo. Você vê demônio se manifestar e animar, meu irmão. Mas como assim, pastor? Licença perguntar eles, o marido do esposo dela, vê o quê? Visão? É demônio? Vê demônios. Falar de demônio, manifestação de demônio. Manifestação de demônio. Ele tem visão espiritual. Entendeu? Ele não só vê como eu olho só para esse microfone. Ele nessa esquina, ele vai ver algo, algum demônio, alguma entidade. Eu tenho assim, vamos supor. Eu sinto. Tem que terminar. Pode falar, vai ter que ser rápido. Vamos supor, ali, eu sei, eu sinto alguma coisa. E vai acontecer, quando eu vou, acontece. Tem
coisa, foi no Passa ali, eu fulana. Já Eu já cheguei a falar com a... Salmo 51, verso 12. Viu, pastor? Já cheguei a falar assim. Pode falar. Pô, irmã, vai acontecer isso, e acontecia. Mas é positivo, coisas boas. Eu profetizo em nome de Jesus, isso acontece. Viu? Coisas boas, mas a visão assim, não. Pra mim, eu nunca tive isso, não. Eu só tenho mais dom de louvar, de expressão da dom, como ele música. E tu, Lucas? E aquele outro ano também? Era aquilo ali, meu irmão. Ah, era? Era aquilo ali, meu irmão. Ele caiu. Meu irmão, os demônios diziam assim, chamar o pastor e falar assim, bora negociar. Ia pro monte, mas... Bora negociar. Pastor, como assim? Velho, ele é meu, velho. O demônio dizia assim, ele é meu. E falou assim, qual é a brecha dele? Porque a gente já quebrou o pacto que ele fez. Nós desfez tudo, consagrou o quarto, ungiu, porque ele está conseguindo ainda. Qual é o fim? Vocês já viram as entidades? Eu vou falar com vocês. Vocês já viram as entidades? Que, ó, existem hierarquias. Como, ó, presta atenção, eu vou terminar. Existem hierarquias, não só do homem, mas espiritual, celestial e dentro da igreja. Dentro do mundo, demônios, existem demônios, legiões, principados, potestades e príncipe das trevas. Existem entidades que ela é proibida de manifestar em uma pessoa, que ela mata a pessoa na manifestação. Que ela quebra os ossos, ela bota o sangue dele para escorrer para fora. Ela suga. A manifestação ela é tão possessa que a pessoa fica torta. Quem já assistiu? Eu nunca assisti, mas quem já assistiu, eu vi pela capa. Aquela demoniada, aquela entidade que ela suspende aquela menina. Quem já viu aquele... Como é? Tipo filme de terror? Aquela menina que ela suspende, que a entidade levanta ela pela parede, que ela sobe. Como é? Pastor. Pronto, essa entidade aí. Gente, existe entidade daquelas, principais, pode ser príncipe das trevas, que são anjos, que foram arcanjos, demônios, que foram excluídos, expulsos por Deus. Não é qualquer demônio, não é qualquer entidade, entendeu? Não é qualquer coisinha, é coisas mesmo macabras, meu irmão. De espinha mesmo, e não é qualquer coisa. Então, cuidado, tá bom? Aí ele mesmo falou, e assim o demônio falou assim, bora, vou negociar. Só me dá ele por um momento para tu ver se eu não mato ele agora aqui. Olha lá, pastor, quantos demônios tem lá fora. Falou assim o pastor. Olha quantos mil tem lá fora. Eu sou o chefe dessa falange. Olha para lá. Me dá ele agora, só libera ele. Eu só não matei ele, cara, tô em oração. Olha o poder da oração de um pastor. Só com a tua oração, me libera ele para tu ver se eu não matei aqui agora, Leo. Ali fora, rápido. Bora fazer esse pacto. Eu ouvi isso. Missionário Ivo, para a gente terminar dia 8h30. Dentro aí desse mundo espiritual, muitas vezes não é tão bonito. É bonito a gente ver as pessoas falar, que as pessoas veem. Mas não é. Eu sofri desde criança com essa situação. Não é legal você ver demônios. Não é bom eles me te ameaçar. Um deles ameaçar que ia tirar a vida do meu filho, tirou. Então você tem que saber que esse mundo espiritual não é brincadeira. A gente acha legalzinho. Ver anjo de Deus é uma coisa, ver demônios é outra. Porque se ele apareceu para você, ele está com um propósito de destruir você, finalmente matar você, ele não vai desistir. Eu concordo com ela, então nós temos que ter muito cuidado, porque tem dons que eu pedi muito a Deus para tirar esse dom. Pedi muito, é muito difícil. A última situação foi quando enviaram um tal de demônio chamado tal de Amuru, que eu nem sabia que existia, parou na minha frente, eu perguntei quem foi que te mandou. Tanto demônio. E tinha vindo lá em Salvador. Eu não sabia que mandou aquele demônio. Então, quando eles veem e chega de repente, você tem que estar preparado. Como o pastor falou no começo, aí, né? Que eu cheguei, estava falando a respeito de nós sempre estarmos buscando, orando, jejuando para essa situação, nós estamos preparados, porque eles vão chegar de repente. Então, são dons que, muito como o pastor falou, muitas vezes a gente já vem desde criança, como eu vim, como o esposo dela vem, como o irmão que ele falou vem, mas tem dons que surgem conforme sua busca com Deus, né? Deus vai ali abrindo sua visão, abrindo os dons, porque os dons, existe o dom do Espírito Santo, existem os dons espirituais. Esses dons espirituais, o Espírito Santo vai dando conforme o que lhe apraz, conforme ele vai vendo o que é bom para a sua vida. Ele sabe que você vai aguentar, que não vai aguentar, né? E eu não vou mentir, eu tive um sofrimento muito grande nesse mundo espiritual, porque eu vi muita coisa,
que eu falando, muitas pessoas não acreditam. É horrível. Inclusive o pastor, não sei se o senhor se lembra, quando o senhor esteve lá na igreja da pastora, Deus me usou para me revelar que Rodrigo estava ficando meio já turbadamente. Se lembra? Eu lembro. Por causa de A última pregação que, minha lá. Isso. Que Deus estava preparando algo contra estava ele. preparando, porque ele já estava, a mente dele já estava ficando turbada por causa de muita coisa que estava acontecendo no mundo espiritual. Entendeu? Eu vim numa igreja que eu tive um processo de libertação. A gente, a pessoa passa. O processo meu, eu entro no vale mesmo ali. Então, assim, pra gente encerrar, porque já deu 8h30. Múltiplos talentos. Depois recebem cheio do Espírito. Opa, não. Estão cheios de obras. São obedientes. Não, aqui não tem não. Aqui é o estudo do pastor. Não, eu não estudo. Aqui é do pastor, aqui é o ministério do pastor. São obedientes à palavra. Tem a vida no altar. Então, existe hierarquia no mundo espiritual entre os demônios. Existe hierarquia entre os anjos. Existe hierarquia entre o homem da terra. Existe hierarquia dentro da igreja. Tudo é respeitado. Tudo é da base de respeito. Nós vamos falar isso sobre o segundo estudo, quando, esqueci o nome deles agora, que eles tentaram expulsar o demônio, o espírito deu uma surra nele e foi... Oh, meu Deus. Oh, rapaz, esqueci, mas foi no Novo Testamento, não foi em Atos, não. Não foi em Atos, não. Vou procurar depois, mas a gente vai dar o segundo estudo sobre isso. Que tomaram a sua Sim, ficaram... Paulo eu conheço, Jesus eu conheço. Você quer, Paulo, você a gente dá. Tome Paulo. Paulo, você eu quero. O que, Paulo? Tome. Levou porrada. Deixou porrada, meu irmão. Porrada. Irmãos, a gente vai falar sobre o demoniado de Gadara, irmão. O que é o demoniado de Gadareno? Irmão, o homem era tão possesso. Era legiões, olha o que eu falei. Legiões. Era tão possesso que ele ficava nu. É bíblico, pode ler. Ele ficava nu, amarrado, não era entre correntes, era grilhões. Grilhões ou correntes grossas. Que não continha, que homens tentavam acorrentar e não conseguia. O homem tinha força, tá achando que demônio não tem força, não tem poder, não? Esquece disso, é anjos caídos, principado, potestade, príncipe das trevas, é anjos caídos, excluído por Deus. Excluído por Deus. Se você for lá e ler em Mateus capítulo 4, o próprio Satanás vai pegar o Senhor, o Espírito Santo vai levar ele para o deserto, vai passar 40 dias e 40 noites. O último momento, o último fim, o próprio tentador Satanás olha para ele e diz: oxe, tu não é filho de Deus? Pega essa pedra e transforma em pão. Mas é interessante que ele prostra junto com Jesus e diz assim: ó a minha glória. Se prostra para mim, para você ver a glória que eu tenho sobre o mundo. Irmãos, ele é real. turbar a mente, né? Se você for ver o estudo, a história de Anitta, a história da aquela a que morreu, ela era gordona, ela é evangélica, essa morreu no Covid. Ô, meu irmão, o demônio bateu com ela de frente. Fabiana Anastácia, depois vocês veem a história dela. O demônio conversou com ela, puxou a papelada e falou assim: bora, tá passando fome, te dou tudo, agora canta pra mim. O demônio se manifestou, não foi visão. Foi visão. O demônio se manifestou, falou assim: assina o contrato. Ela orando e o pai orando. Depois você vê, é muito lindo esse chamado, o propósito, foi muito lindo. Irmãos, isso acontece. Já aconteceu comigo, viu? Já aconteceu comigo. O demônio chegar pra mim e dizer assim: bora, assina. Deixa eu te usar agora. A gente vai conversar sobre isso. Deixa eu te usar agora. Tu vai ver o que eu vou fazer contigo. O poder que eu vou te levar. Aonde eu vou te levar. Vem, assina. Não. Inclusive, a gente conhece uma jovem que sofria isso até hoje por causa desse pacto, né, filho? Também, quando eu passei por uma situação com meu filho, já vou terminar agora. Que me procurou foi a religião chamada... ela tem ali na biblioteca, como é o nome dela? Esqueci o nome dela. Maçonaria. Depois a gente vai dar um estudo sobre heresias, apostasias, sobre outras religiões. E, velho, se vocês souberem os pactos que me chamaram para ter, é coisas terríveis. Entendeu? Então assim, demônio não brinca. Tá bom? Se coloca de pé em nome de Jesus. Crispim, vai ler, pode ler. Pode ler. A gente já terminou, já pode ler, Crispim. Restitui-me
a alegria da tua salvação. Estou só 5 minutos. Sustenta-me com o espírito voluntário. Amém. Coisas que vocês obreiros vão ver. Todos sabem o que você deve fazer, porém ninguém quer observar o que você deve fazer e não faz. Quer fazer aquilo que você deveria estar fazendo. Vocês já ouviram isso? Ah, se eu tivesse, faria melhor. Não sei porque não fez, cabra macho, infeliz, Deus me perdoe. Inveja, já. Porque não fez, banana. Ah, se eu fizesse, por que não fez? Por que não se levanta para fazer? Faça com decência e compromisso o que você tem que fazer, para que não se dê motivo para escandalizar o teu próximo, tá bom? Coisa de ajudar um irmão em oração em alguma situação, irmão, vai chegar situações que aquele irmão, aquela irmã, ela não vai querer falar com o pastor, ela vai querer conversar com você pela intimidade que ela tem com você. Então, não quebre esse vínculo, não quebre essa intimidade, tá bom? O pastor não é padre, não quebre esse vínculo. Se pode chegar um irmão, como chega, irmãos, eu conheço pastores que me sentam comigo para conversar tanta coisa, irmãos, irmã, ó pastor, uma irmã fala assim, pastor, sua esposa tá aí, tá minha filha, bota no Viva Voz, ó pastor, quero ter uma relação com meu marido, e aí conversa, ó pastor, e lá no Espírito Santo, e eu, minha filha, é assim, assado na frente da minha esposa. Então assim, vai ter situações que vão chegar até vocês, como obreiro, porque vão ver Deus na vida de vocês, vão ver o Espírito Santo na vida de vocês, vão ver um testemunho na vida de vocês. Então, dê esse testemunho, tá bom? Represente, não quebre esse vínculo, não quebre essa aliança, não escandalize o nome do Evangelho do Senhor, porque hoje está muito sendo escandalizado a igreja, principalmente a pentecostal. Todos que fazem a obra na casa do Senhor, faz cheio do Espírito Santo, pois faz para Deus e não para o homem. Ó, estão buscando comunhão e santificação, tendo vida no altar, cumprindo a palavra e aguardando as promessas, vivendo a palavra do Senhor, que encontra em Hebreus capítulo 12, verso 14. A gente vai ler isso aí depois. Podemos dizer que nesse estudo que existe uma função, é a única importância específica do obreiro. Não, na verdade o obreiro tem sim diversas funções. Amém? Amém. Então o obreiro ele tem várias funções que a gente vai trabalhar agora no segundo dia. Obreiro, qual é a sua função e importância? Dentro da igreja, na sua família, nos seus parentes e na rua, tá bom? Se coloca de pé em nome de Jesus. Irmãos, agradeço a vocês por virem. Aqueles que não puderem vir no próximo estudo, por favor, me avise. Eu não vou procurar saber. Uma coisa é procurar saber do culto, porque não vem mais desse estudo aí, é com vocês. Procure saber, entendeu, pastor? Não vou poder ir tudo, pra gente poder estar ajudando e ver o que pode ser feito. São 3 segunda-feiras, tá bom? E vai ser 3 segunda-feira de preparação. As preparação do obreiro vai ser para aqueles que querem realmente exercer a função de obreiro nesse ministério, tá bom? Então, se você só quiser fazer o curso de obreiro, é benção, você vai receber só um certificado no curso de obreiro, tá bom? Mas se você quiser concluir o curso de obreiro junto com a preparação de obreiro e missão e evangelismo, você vai receber o certificado completo, né? E vai exercer a função de obreiro sobre essa função, seja você obreiro, diácono, missionário, evangelista, vai ter a honra que foi dada. E quando eu ir embora para outro ministério, já vai ter lá, né, que você teve um curso, né, autêntico, que o pastor... Glória a Deus. Glória. Amém, irmãos? Amém. Pai, graças te damos, Senhor, a ti toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Deus, obrigado, meu Pai, por esse estudo, obrigado por essa palavra, obrigado por essa união, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez, o Senhor operou, pelas experiências que foi passada através dos irmãos, através da minha vida, através da tua palavra. Continua derramando graça, derramando conhecimento, entendimento sobre as nossas vidas. Continua, Senhor, nos revestindo da cabeça aos pontos dos pés. Repreende com o Senhor todo roubador de palavra. Meu Deus, nos prepara para o próximo culto, para o próximo estudo do curso de obreiro e formação de obreiro. Nos levanta, Senhor, para poder servir a tua obra, Senhor, com retidão, Senhor, e temor a tua palavra. Abençoa a todos, leva a tua casa são e salva a tua proteção divina. Toma, Senhor, meu Pai, amanhã, meu Deus, o monte, meu Deus. Fala conosco lá, Pai, opere e age através do teu Espírito Santo de Deus. Nos reveste da cabeça, ponta dos pés. E abençoa a todos em nome de Jesus. Amém. Amor de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo. A Deus, consolação do Senhor. Seja a para todos sempre que ele disse. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.